como é que vocês fazem a gestão de tempo. Você tem uma metodologia para fazer isso? Beleza. Você não tem? Você usa agenda? Você não usa, né? Como é que você faz isso? Você acha que é besteira ter agenda? É legal trazer essa reflexão? Porque algumas pessoas acham que não precisa ter agenda, né? Que a gente consegue mentalmente fazer as organizações e essas organizações refletirem num dia que vai ser bem conduzido. Como é que é, né? Como é que você conduz o seu tempo no seu dia a dia? Agora com essa quarentena, a sua gestão de tempo ficou prejudicada? Como é que você conduz isso tudo, né? Então vamos continuar, meus caros, vamos continuar nas metodologias para gestão de tempo e eu vou falar com vocês aqui sobre duas que eu utilizo no meu dia a dia de forma conjugada, beleza? A primeira delas é o Pomodoro, né? Muita gente já conhece, muita gente já utiliza. Se você conhece e utiliza, manda nos comentários, depois fala comigo a respeito, porque eu acho que esta troca é muito importante, tá? O que é Pomodoro? Pomodoro é você olhar para o seu tempo de modo que você consiga ter um foco total durante um determinado período e depois, num período mais curto, poder respirar aliviado porque já cumpriu a missão. Então, como é que eu faço o Pomodoro? Eu tiro até o relógio, porque a gente fica recebendo notificações no relógio, né? Eu escolho, obviamente, as notificações que eu quero receber, mas para fazer o Pomodoro, para poder me focar completamente, eu tiro, ponho de lado, e aí eu dou foco 100% na atividade que eu estou fazendo. Eu consigo enumerar uma série de vantagens desta metodologia Pomodoro. Por quê? Veja só, quando você tem foco total numa determinada atividade, dentre outras coisas, você consegue ter uma produtividade aumentada. E por que uma produtividade aumentada? Porque você consegue ter uma melhor qualidade e quantidade de trabalho, né? Quando você pega, por exemplo, eu não tenho, o que a metodologia fala é de você usar de 15 a 30, depois para 5, 15 a 30, depois para 5. Então, vamos imaginar que a gente precise fazer uma petição. Você vai direcionar 15 minutos para a produção dela e você vai parar 5 minutos para tomar um café, para levantar, fazer um alongamento, enfim. Então, eu, no meu dia a dia, faço adaptações de acordo com a atividade que eu vou desempenhar. Então, vamos lá. Eu sei que determinada atividade intelectual vai me demandar 2 horas. Eu quebro essas 2 horas em 2 blocos de 1 hora. No meio disso daí eu faço um descanso de 10 minutinhos, mas eu boto foco total nessas 1 hora aí que eu vou utilizar para fazer aquela determinada atividade. Funciona muito comigo, né? Funciona muito. Tem gente que não gosta. Eu acho que é importante porque a gente consegue gerenciar melhor o tempo. A gente consegue ter foco e motivação fortalecidos. E por que eu falo da motivação fortalecida? Porque você sabendo que você vai parar num determinado momento, acaba sendo até uma pequena recompensa, sabe? Na gestão do seu tempo. E isso é muito legal, porque quando a gente tem pequenas recompensas ao longo do dia, você vai se automotivando com mais, de forma mais estruturada. Veja, muitos advogados, e aqui eu me incluo, né? Hoje eu tenho uma equipe e tal, mas a gente acaba trabalhando muito solitariamente, né? Ainda que você tenha uma equipe, ainda que você tenha outros colegas de trabalho, você precisa se automotivar, porque é você que vai fazer aquela determinada peça, é você que vai ter que fazer uma gestão de crise com o cliente, então esta automotivação é importante. E na metodologia Pomodoro, eu vejo essas pausas, depois desses blocos maiores de trabalho, como pequenas recompensas ao longo do dia, e para mim funciona muito. Pode ser, por exemplo, que você condicione essa parada a comer um negócio que você goste, ou se não a fazer um alongamento, ou se não a tomar um chazinho gostoso, enfim. Você consegue, dentro da metodologia Pomodoro, ainda, né, se dar alguns mimos nestas pausas que serão feitas. De novo, eu gosto muito dessa metodologia. Você consegue ter maior
senso de urgência, e aí você acaba sendo mais ágil, você elimina e esse ponto, para mim, eu até fiz anotações aqui das vantagens que eu gostaria de mostrar para vocês, fazendo um paralelo com o que acontece comigo no dia a dia. Quando você consegue eliminar o hábito da multitarefa, isso é um grande ganho. Por quê? Hoje em dia, as pessoas se vangloriam quando fazem uma série de coisas ao mesmo tempo. E de fato a gente precisa fazer muitas vezes uma série de coisas ao mesmo tempo. Ocorre que, eu vou fazer aqui uma analogia a dois animaizinhos. Uma coisa é você querer ser um polvo, onde fica ali com seus tentáculos fazendo 1 bilhão de coisas ao mesmo tempo, tentando dar atenção, só que você não consegue, porque você só vai ter uma mente focada para uma coisa ou outra. Outra coisa é você ser um camaleão. O camaleão, veja, ele se transforma de acordo com o que ele está vivenciando naquele momento. E essa é minha proposta. Essa é minha sugestão, que você seja multitarefa, até porque precisamos ser mães, precisamos ser advogadas, esposas, precisamos fazer, tem gente que tem outros negócios, enfim, precisamos sim ser multitarefas, porém de forma muito profunda. Por isso que eu gosto muito dessa analogia entre o polvo e o camaleão. O polvo fica ali com todos os bracinhos fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. O camaleão não, ele se transforma de acordo com as atividades, de acordo com o ambiente. É assim que você precisa se posicionar quanto à realização das suas multitarefas, tá? Porque senão você não vai com profundidade em nada, fica no superficial. E hoje nós estamos vivendo uma era da informação, onde se você fizer só o superficial, não vai ser suficiente, né? Nós temos muita gente fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, se você não se aprofundar nas matérias às quais você se dispuser a fazê-lo, você vai ser mais um. Então, pensa nisso, tá? Foco e concentração na tarefa, né? O aumento da força de vontade e da concentração, eu acho que está totalmente ligado a essas pequenas recompensas que acontecerão no decorrer do dia e, principalmente, que eu acho que é um grande ganho, né, é a diminuição dos níveis de estresse e de ansiedade, porque você vai estar fazendo uma coisa de cada vez. Então, eu realmente sou uma defensora desta metodologia, por conta de todas essas vantagens que eu vislumbro, tá? A próxima metodologia que eu quero compartilhar com vocês a respeito da gestão de tempo é a do time blocking. Eu utilizo no meu dia a dia ambas as metodologias. Num geral, para organizar o dia é time blocking, e dentro dos blocos, né, reservados para determinados assuntos, eu utilizo o Pomodoro. Eu vou mostrar para vocês a minha agenda, para que vocês tenham uma noção do que eu estou falando. O que é o time blocking? É você conseguir separar por blocos, o seu dia. Então tem o bloco, no meu caso, o bloco onde eu cuido da Olivia, tem o bloco onde eu vou levar a Olivia para a escola, tem o bloco onde eu vou fazer as reuniões com os meus clientes, tem o bloco onde eu vou fazer a reunião com a minha equipe, enfim, eu organizo a agenda por blocos. Eu vou pegar aqui um dia qualquer, uma semana qualquer, só para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo. Vocês estão vendo? São blocos. O bloco do meu CrossFit aqui às 6 horas da manhã, o bloco da Olivia, claro, isso aqui a gente está falando de vida real, né? Porque agora com quarentena as coisas estão um pouco diferentes, mas, meus caros, a real é que essa forma de organizar minha semana, minha agenda, funciona. E aí quando eu venho aqui e olho para os blocos, né, eu vejo quais são as atividades que precisam ser feitas, né, as tarefas que eu preciso cumprir no dia, e aí, em cima dessas tarefas, eu faço os pomodoros, né? Eu divido os tempos para me focar de forma intensa e exclusiva para fazer determinadas coisas. E funciona.
tá? Funciona bem, eu gosto da forma como essas metodologias se combinam. Claro, existem exceções, às vezes quando você não consegue fazer determinada coisa, você fica se cobrando, enfim. Então vamos lá, voltando para o time blocking. O que é? Imagino que tenha ficado claro, né? Como fazer é justamente isso, é você olhar para duas coisas, olhar para o que você precisa fazer e olhar para o seu calendário. E o que você precisa fazer tem que estar ajustado da forma como eu mostrei que eu faço na minha agenda. Então, se você... parece até um jogo de tabuleiro, né? Minha agenda. Veja, os blocos estão sempre ali. As minhas manhãs são um pouco mais controladas e depois vem as coisas todas que acontecem no período da tarde. Eu gosto de separar por cores, porque aí eu bato o olho e sei do que se trata e assim vem funcionando bastante. O time blocking também apresenta vantagens e essas vantagens para mim estão muito ligadas àquelas, inclusive, que eu compartilhei com vocês, que eu vislumbro serem vantagens do Pomodoro, né? Você tem a clareza do que você está fazendo, você tem a tranquilidade de que está fazendo, então você consegue se isentar ali de estresse e ansiedade que fazem parte do dia, principalmente de nós, dos nossos dias, porque advogados que somos, trabalhamos, eu sempre falo que o pessoal não procura o advogado pelo amor, né? Procura pela dor. E aí vamos finalizar então esse nosso encontro de hoje e qual que eu acho que é a mensagem principal aqui quando a gente fala de gestão de tempo. O foco na gestão de tempo é sempre termos mais tempo para fazer o que importa, né? Não é uma gestão de tempo para você trabalhar enlouquecidamente, é uma gestão de tempo para que você tenha tempo para fazer o que importa. E aqui eu trago de novo, faço um paralelo com o que acontece na minha vida. E vocês vão perceber que nesses nossos encontros eu vou fazer muito paralelo com o que acontece na minha vida. Por quê? Porque além do estudo, além de metodologia, eu acho que é muito importante esse compartilhar de experiências para a gente saber o que funciona e o que não funciona, e mais que isso, para vocês terem a certeza de que eu não estou aqui falando de teoria, eu estou falando de prática, eu estou falando da minha vida real. Então, como é que hoje eu vejo essa questão da gestão do tempo funcionando na minha vida? Eu consigo dedicar as minhas manhãs à minha filha. Então eu consigo estar com a Olivia todos os dias pela manhã. É fácil? Não é fácil, mas demanda disciplina. Então como é que eu faço? Eu acordo às 5 horas da manhã, eu vou para o meu crossfit às 6 horas da manhã. Quando eu volto para casa, via de regra, a Olivia nem acordou. E eu vou ter um espaço de tempo para poder olhar e-mail, para poder fazer a minha leitura, enfim. A minha manhã é bem organizadinha para que na hora que ela acordar, que vai ser por volta de umas 8 e pouco, 9 horas, eu vou ficar com ela. Claro, estamos em quarentena e aí ela está conosco em casa aqui no período da tarde também, o que vai nos demandar tempo. Mas, via de regra, a gestão do tempo funciona muito e funciona justamente para isso, para que a gente consiga dar foco no que realmente importa. Outro ponto que eu quero concluir aqui nessa nossa conversa eu utilizo conjugadamente a metodologia do Pomodoro com time blocking no meu dia a dia. Porém, pode ser que você no seu dia a dia ache outras metodologias que se encaixem melhor. E por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque cada vida é uma vida e cada forma de conduzir a vida é outra coisa, muito particular e muito individual. Eu trago para vocês o que funciona para mim e, se você perceber, tanto o Pomodoro como o time blocking, eu estruturei assim, o que é, como faz e quais as vantagens, né? Para que vocês consigam de fato ver se funciona ou não na sua realidade. E por fim, queridos, que eu acho que a mensagem mais significativa é o seguinte: é no tempo que a gente constrói as nossas vidas,
né? É no tempo que as coisas, que os sonhos se realizam e é no tempo que a gente vê se o que estamos fazendo está funcionando ou não. Então, valorizem muito o seu tempo, porque é de fato o que mais há de valioso. E não só o seu tempo, o tempo das pessoas que você ama. Então, quando eu digo que gestão do tempo, lá no começo, eu falei que sobre as 3 regras de ouro sobre gestão de tempo, e uma delas é a qualidade, né, a gestão do seu tempo profissional vai reverberar diretamente na sua qualidade de vida, ou seja, na sua vida pessoal. Então, meus caros, é muito relevante pensar, inclusive, nas pessoas que você ama, para que você tenha maior clareza e motivação na gestão do seu tempo. É isso. Esses foram os assuntos que eu achei relevantes e importantes de serem trazidos nesse nosso encontro sobre gestão de tempo. Espero que vocês tenham gostado. Fico à disposição de vocês, porque eu quero muito que todos nós atravessemos essa crise aí da melhor forma, fortalecidos, juntos. Eu acredito muito numa advocacia colaborativa. E é isso. Bora quebrar tudo e bora seguir juntos por um mundo juridicamente mais feliz. Beijo grande, gente!